saquei todo o dinheiro que eu tinha e falei assim pra ele assim, paga a sua dívida, eu sou sua sócia a partir de hoje. E eu comecei a vendendo pelo Facebook, pelo Instagram, e ele achava que aquilo era uma perca de tempo. Somos 3 indústrias maiores no Brasil e eu tô entre elas. Assim, a gente produz mais ou menos uns 10, 15 mil pares de sapatilhas por semana. Olá pessoal, estamos iniciando agora então mais um ContabilitarCast. Hoje eu estou aqui com a Rose. A Rose é uma cliente Contabilitar, ela vai contar um pouco da empresa dela, da história dela. É uma empreendedora que atua no ramo de danças, né? No ramo de confecção para produtos para dança. Ela vai explicar melhor. E a gente vai fazer um bate-papo muito legal aqui sobre a empresa dela, sobre os desafios, né, de uma mulher empreendedora, né? Ela não empreende sozinha, tem o marido dela lá, mas é os desafios que a gente tem no dia a dia e querendo ou não, talvez, né, a percepção que passa aqui para mulheres às vezes é a coisa mais difícil, né? Mas e vai ser um bate-papo legal com os desafios do dia a dia, com os desafios. A Rose também é contadora, então ela entende um pouco mais da área de finanças, tributos, e ela que toma conta dessa parte lá da empresa dela. Obrigado, viu, Rose, por participar aqui conosco do nosso podcast. Vou pedir para você iniciar contando um pouco da sua história, contando um pouco da história da Evidência, né? Explicar para o nosso público aqui qual é o seu negócio e o que você faz lá. Boa tarde, Felipe. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Poder compartilhar um pouco da minha história, a história da Evidência Balé. Nós, assim, a Evidência, na verdade, ela não surgiu de um plano de negócio ou de um sonho meu. Na verdade, foi um sonho do meu esposo que eu acabei sonhando junto com ele. Entendi. Né? O Zé Luiz trabalhou 18 anos numa indústria, no mesmo segmento onde ele era gerente de produção. E para me falar sobre como eu entrei na dança, eu tenho que voltar um pouco no tempo da minha infância, porque eu era de uma família muito pobre, onde faltava até o que comer dentro de casa. Meu pai, quando eu tinha uns 14 anos, ele comprou uma televisão que era preto e branco e tinha que colocar aquela telinha colorida para assistir, né? E o primeiro episódio que eu assisti foi o Fantástico, onde tinha uma senhora de 70 e poucos anos estudando. E naquele dia veio um sentimento muito forte dentro de mim, que para mudar a realidade da minha família, eu precisava estudar. E nos outros dias seguintes, eu fui assistindo a Xuxa, dançando, inclusive com as Paquitas, né? Eu até queria ser uma Paquita. Até escrevi uma cartinha, mas não deu certo, não. Quando você falou do Fantástico, eu achei que você ia falar daquelas meninas dançando balé na chamada do Fantástico, sabe? Exatamente. Eu achei que você ia puxar pra Mas ele. não, aí, só que meu pai, muito rígido, quando ele viu eu com a minha irmã dançando, ele ficou furioso e falou que se a gente continuasse a dançar, ele nos castigaria. E naquela época a gente tinha muito respeito, né, muita admiração pelo pai, então a gente obedecia. E se você perguntar para mim até hoje se eu sei dançar, eu não sei dançar. Eu sou muito dura. Eu acho que eu criei um obstáculo. Até já tentei entrar na dança, no balé, no jazz, dança de salão, mas não consegui. Enfim, de alguma forma a dança futuramente ia entrar na minha vida, né? Entendi. E aí o José Luiz, como era gerente de produção de uma indústria no mesmo segmento, né? E essa empresa, ela ficou 18 anos em campanha. E quando foi num dia, assim, Dia dos Pais, o telefone tocou e falou assim para o José Luiz, você está sendo transferido para Oswaldo Cruz, interior de São Paulo, e a gente vai fazer de lá a capital da dança. Naquela época ele desligou o telefone e falou assim para mim, e aí, Rose, o que eu faço? Eu parei alguns segundos, né, e falei assim para ele assim, Zé, você trabalha das 4 horas da manhã até as 11 horas da noite. Você não vê a sua mulher, você não vê seus filhos. Você se dedica totalmente pela empresa porque eu vejo que você ama o que você faz. Então é a chance de você crescer como profissional e ser reconhecido. Vai que eu aguento a bucha aqui, né? Eu achei que você ia falar pra ele não ir, não. Pra ele empreender, você mandou ele ir primeiro. Eu mandei ele ir, falei assim, vai, eu fico aqui com os meninos, se der certo, eu vou. E foi passando o tempo, ele ficou lá 6 meses, e quando chegou no final do ano, eu falei pra ele assim, ó, ou eu vou, ou a gente se separa.
porque eu já estou me acostumando a ficar sozinha, e os meninos estavam dando muito trabalho na escola. Começou a ficar meio agressivo, meio depressivo, e só chorava. E para mim também foi pesado. Eu também comecei a criar um pouco de início de depressiva também, um pouco de depressão ali. Eu falei assim, não, eu vou ter que ir. E fui com a cara e a coragem, né? Na época, para você ter uma ideia, essa indústria saiu de campanha, ela saiu assim... Hoje eu resolvi sair, à noite ele juntou o caminhão, colocou na porta da empresa e encheu tudo e foi embora. E naquela época eu não entendia. Eu fui entender muito tempo depois que ela foi, na verdade, fugida da Receita Federal, porque tinha milhões de dívida. E recolhia o INSS, na verdade ele descontava o INSS dos funcionários e não recolhia. Entendi. Não recolhia o INSS, nem FGTS, nem o imposto. Ele pegou e foi embora. E foi abrindo empresas em vários nomes de laranja, várias pessoas ali, né? Tinha um problema fiscal ali muito e por grande. isso que ela saiu. Isso, muito grande. E ele fez isso em diversas outras cidades também. Fui descobrir depois que comecei a entender, né? Porque eu virei empresária. E aí fui para lá e cheguei lá e eu comecei a dar aula, porque quando eu ficava em campanha, eu ganhei uma bolsa de escola, porque eu não tinha condições de fazer faculdade, eu ganhei uma bolsa da prefeitura de campanha. Eu formei em letras, não tem nada a ver, né? E aí eu fui para lá e comecei a dar aula, mas eu não me identifiquei. Então, assim, tem que ter muito amor pela profissão mesmo, né? E eu não, falei assim, não, fazer uma coisa que eu não gosto, eu não vou fazer. E aí eu fiquei em casa cuidando dos filhos. E aí eu falei assim, eu vou pedir serviço na empresa do Zé Luiz, né? Porque se ele ama tanto aquele lugar lá, é porque é bom, né? Deve ser bom, vou para lá também. Vou para lá também. Então a admiração que ele passava da empresa para mim, eu sentia do lado de fora, né? Aquela admiração também. E aí eu resolvi ir lá pedir emprego. Aí cheguei lá e falei com um dos sócios. Falei, olha, eu queria trabalhar, estou procurando um emprego, dar uma vaga, tipo assim, né? Meio informal. Ele pegou e me deu uma resposta assim, não, eu tenho obrigação com seu marido, foi ele que eu trouxe para dentro da empresa, com você eu não tenho obrigação nenhuma, não tem vaga. E eu voltei para casa chorando, fiquei muito aborrecida com aquela resposta. Só que no meio do caminho eu falei assim, não vou desistir não, lá é 2 sócios, eu vou voltar amanhã. Vou falar com o outro. Vou falar com o outro. E fui. Cheguei no outro dia, fui lá falar com outro sócio. E aí, para minha surpresa, ele deu a mesma resposta que o primeiro. Aí eu falei assim, os dois conversaram. Estava alinhado, né? Estava alinhado. Só que aí no final que ele falou assim, a não ser que... Na hora que ele falou isso para mim, eu falei assim, a não ser o que? Já eu automaticamente respondi, né? Aí ele falou assim, que você me traga um projeto novo. Aí eu falei, tá bom. Peguei e voltei para casa. Te deu uma oportunidade, entendi. Voltei para casa aborrecida, pensativa. Assim, nossa, uma empresa que tem 30 anos de mercado, 800 funcionários, 33 lojas no Brasil. O que eu vou propor para esse negócio? Né? Fiquei pensando. E aí eu fiquei estudando no final de semana, não dormi, ansiosa, e voltei lá na segunda-feira com um projetinho de marketing digital. E na época era novidade, não estava ainda falando em marketing digital, só o tradicional. E fui lá, e aí ele leu e falou assim para mim assim, olha, se tudo que você propor aqui, você realmente fizer, você está empregado. Eu falei assim, posso começar amanhã? E aí ele falou assim, pode. Na mesma hora que eu saí de lá, eu já fui para a faculdade me inscrever em marketing. Falei assim, eu fui muito ousada, agora vou ter que cumprir o que eu falo. Né? Vou ter que dar um jeito. Vou ter que dar um jeito. E fui e me inscrevi. E comecei a trabalhar. E aí o tempo foi passando e eles me colocaram dentro do departamento de DP e RH. E eu sou uma pessoa que eu observo muito. Eu aprendo mais observando as pessoas fazer do que ler e do que ouvir, né? E eu comecei a observar muito como fazia a folha de pagamento, como é que eles gerenciavam as pessoas, como é que eles gerenciavam os adiantamentos, os vales. E assim, eu fui pegando, fui captando ali as coisas. E aí, dali um tempo, eles colocaram eu para gerenciar a parte de representantes comerciais. Aí eu já fui aprendendo a parte de estratégia de vendas. Você foi crescendo lá dentro, eles foram vendo suas habilidades e foram... O marketing mesmo ficou. Foi ficando para trás. E eu falei assim, não, mas o bom é que eu fui me adaptando, né? Entendi. Eles foi me alocando, foi enxergando alguns potencial que até eu mesma às vezes não enxergava e foi me alocando. E eu fui tomando conta dos representantes, fui aprendendo sobre os produtos, fui aprendendo a negociações, aí comecei a ter uma comunicação mais próxima dos clientes e até mesmo da parte de marketing, né?
E o Zé Luiz na produção mesmo. E o Zé Luiz sempre na produção. Então a gente nem se via, praticamente não se via. E aí depois de um tempo eles me colocaram para gerenciar uma loja. E aí eu comecei a gerenciar essa loja. E aí do nada, um dia o Zé Luiz foi conversar com o diretor, que o diretor chamou ele, e o diretor falou para ele assim: Zé Luiz, eu contratei um cara que era estilista e modelista e que estava vindo lá de Santa Catarina. Eu contratei o cara, ele é gaúcho e ele é top. Eu acertei na loteria. O Zé Luiz saiu decepcionadíssimo da reunião. Ele falou assim: poxa vida, eu trabalho 18 anos, nunca nem um muito obrigado. Veio um cara de fora aqui. Exatamente, e tá tomando toda a posição, né? Entendi. E ele ficou ofendido com aquilo. E aí ele começou a conversar com outro colega de serviço da decepção dele. Uhum. E aí os dois, em conjunto, pensaram: vamos abrir um negócio, vamos ser concorrente aí, né? Entendi. E aí o Zé foi e pediu as contas pro diretor. Aí quando o diretor pegou e ficou meio assustado, falou assim: o Zé Luiz tá pedindo as contas. Beleza. Aí quando o Zé me falou que pediu realmente as contas, eu falei assim: meu Deus do céu, agora que eu tô ganhando bem... Vou ter que sair? Vou ter que sair mais uma vez acompanhar ele? Ah, não acredito. Peguei e cheguei no diretor que eu tinha mais afinidade, que a gente trocava muita, por causa dos representantes, trocava muitos assuntos. Peguei e cheguei nele e falei assim: olha, o Zé Luiz pediu as contas, mas eu tô ganhando bem e eu não quero ir embora. Mas para mim não ir embora, aumenta mais um pouquinho meu salário. Entendi. E aí eu não vou embora, porque nessa época eu já estava com 3 filhos. Aí eu falei assim: nossa, eu com 3 filhos, eu não consigo me manter sozinho, então aumenta meu salário. Ele falou assim: Rose, infelizmente eu não vou aumentar o seu salário, porque do mesmo jeito que você veio atrás dele, daqui a um tempo você vai atrás de novo. Entendi. Então eu vou perder tempo. Entendi. A percepção dele foi interessante. Exatamente. Aí o outro diretor, que era mais rígido e também mais... não sei dizer, mas o perfil dele muito bem, né? Porque eu tinha pouco contato com ele. Ele pegou, me chamou na sala dele e estendeu a mão para mim. E falou assim: agora você vai ser uma empresária? E daqui a uns anos a gente vai se ver em Joinville? Só que ele falou de um modo sarcástico. Entendi. Porque ele desacreditou do meu potencial e do potencial do Zé Luiz, né? Eu fitei o olho nele e falei assim: com certeza, daqui 3 anos eu estarei lá. Falei assim, né? E Joinville é o quê? É o maior festival da América Latina. Ah, entendi. Festival Uma feira. Exatamente. Entendi, que legal. E aí voltamos para a campanha. Só que para minha surpresa, quando a gente voltou para a campanha, nem a sociedade dos dois, eles não me aceitavam dentro da empresa. Entendi. Aí eu voltei e falei assim: agora eu tô desempregada, né? Voltei para trabalhar com o Zé Como Luiz. é que eu vou para Joinville se ele não tá me aceitando lá? Exatamente, não posso trabalhar. E aí eu comecei a sondar, né? E ficava em casa cuidando dos filhos e buscando, pesquisando o mercado de Minas e catalogando tudo, né? Eu falei assim: um dia eu chego lá. E eu comecei a pesquisar e catalogar. E aí eu sempre estava na empresa, assim, visitando os alunos, buscar as crianças na escola, passava lá. Aí eu falava: Zé, tem alguma coisa errada. Vocês precisam abrir o CNPJ, vocês precisam registrar os funcionários. E eles não faziam era totalmente informal. Entendi. E aí um dia eu enfezei e voltei na empresa e estava lá o sócio do Zé Luiz. Eu falei assim: olha, eu marquei uma reunião com vocês lá na contabilidade, para vocês registrar a marca e para vocês registrar os funcionários, abrir a abertura do CNPJ. Ele ficou furioso, né? E falou para o Zé Luiz: eu não aceito o palpite da sua esposa. Eu não aceito. A sociedade é nossa e nós dois que resolve. Só que eu já vinha falando na cabeça do Zé Luiz que estava algo errado, porque toda vez que ele ia para a campanha, ele levava uma mulher diferente. E ele não aceitava eu na empresa. Tem alguma coisa errada, né? Aí já começou a dar briga do Zé Luiz com o sócio. Exatamente. Aí o Zé Luiz, quando ele falou para o Zé Luiz: ou a sua mulher para de dar palpite ou a sociedade está desfeita, o Zé Luiz pensou: então a sociedade está desfeita. Entendi. Né? Aí ele foi embora. E aí, no que ele foi embora, começou todos os problemas. Fornecedor sem pagamento, funcionário sem pagamento. Por quê? Porque, na verdade... E na sociedade deles, eles se complementavam dessa forma? O Zé Luiz na produção e ele tentando tocar o administrativo ou não? Ficavam os dois na produção e ninguém no administrativo? Os dois eram totalmente operacional. Entendi. E aí, o que aconteceu?
ele foi embora e o Zé Luiz começou a trabalhar, só que aí começou a voltar cheque sem fundo, funcionário sem pagamento, e todo mundo reclamando. E aí o Zé falou assim para mim, o que eu faço? Eu falei assim, olha, faz o seguinte, você vai lá no empresário que estava comprando, os clientes que estavam comprando de vocês, e conversa com eles, né? E assim o Zé Luiz foi, só que aí eles não deram muita abertura para ele, porque os clientes tinham mais abertura com outro sócio. Entendi. E aí o Zé falou assim, eu não sei o que eu faço. Eu falei assim, aí eu falei para ele, olha, se você aceitar, eu entro no negócio. Aí você é sua sócia, né? Aí ele ficou pensativo, não respondeu nada. Eu, no outro dia, catei meu carrinho, fui em Cambuquira, que é a agência de Bradesco, era em Cambuquira. Saquei todo o dinheiro que eu tinha, pedi um dinheiro emprestado pro meu pai e falei assim para ele, assim, paga a sua dívida, eu sou sua sócia a partir de hoje. Né? Aí começou. Aí a gente começou a trabalhar em conjunto. Só que aí comecei a registrar a empresa, os funcionários. Aí você foi cuidar dessas questões administrativas. Exato. Que hoje você cuida. Isso. Mas eu acho muito bacana a complementariedade de vocês, né? Além de ser marido e mulher, vocês se complementam até hoje dessa forma, né? Um é forte e o outro é fraco e vocês ficam se complementando. E eu nunca tinha ouvido essa história, a gente nunca tinha conversado sobre isso, eu achei muito bacana. É uma história de empreendedorismo total, né? Você queria intraempreender lá na empresa que ele trabalhava com uma ideia diferente, com uma ideia de marketing. Depois, né, uma história de empreendedorismo dele, de uma insatisfação, ele pensar em abrir um negócio, porque às vezes o cara vai pensar, vou mudar de setor, vou mudar de empresa, né? Ele pensou em abrir um negócio e foi. E depois, né, um movimento ativo seu de querer participar do negócio, que ocasionou também até no fim na sociedade dele, e depois a entrada. Então, assim, muito bacana de ver o quanto você correu atrás para estar onde está hoje, né? Exatamente. E às vezes é bom a gente rever essa história, né? Repensar. Quanto tempo faz isso? Nossa, 15 anos atrás. Olha pra você ver. Repensar o que a gente fazia ou fez há 15 anos. E é uma pergunta clichê, mas eu tenho certeza que você vai falar. Você imaginava conseguir chegar onde vocês chegaram hoje? Não, assim, eu tinha convicção que eu chegaria. Dentro de mim eu tinha convicção, mas eu tinha vários obstáculos. E o Zé Luiz, em alguns momentos, foi um obstáculo para um crescimento. Entendi. Né? Assim, não de modo... É que, na verdade, dentro de uma sociedade, querendo ou não, existe uma competitividade, né? E em alguns momentos. E eu acho que ele, vendo que eu estava assumindo algumas coisas, ele ficou um pouco... meio enciumado, eu acho, porque ele pegou tanto amor no negócio que ele pensou, esse negócio tem que ser só meu. Entendi. Então... Mas você sabe que eu também convivo desde quando eu comecei a empreender em sociedade. E às vezes a gente no dia a dia, em alguma coisa que a gente queria fazer que não deu certo, ou que não teve aprovação, hoje tem 2 sócios que não teve aprovação geral e tal, a gente, é uma frase que eu sempre falo, quem tem sócio tem patrão, né? E a gente, às vezes, tende a achar ruim ou achar que talvez se empreender sozinho era melhor e tal. Mas não, é porque às vezes a gente está cego, não está vendo uma situação A ou B, ou está convicto muito com uma coisa que às vezes não tem racionalidade. E ter o sócio é a parte boa, porque o não que você ouve, né, ele é necessário para o seu negócio. Às vezes não é necessário para você ali, mas é necessário para o seu negócio. Então a complementariedade, né, 3 pessoas ou 2 pessoas, no seu caso, pensando uma mesma situação ou pensando o mesmo problema, normalmente gera uma solução melhor do que se estivesse sozinho. Então, tanto pro lado dele, às vezes, olhando uma coisa ou outra que você faz, e tanto do seu lado, olhando uma coisa que ele vai fazer. Isso é o que fez, eu não tenho dúvida que isso é o que fez, né, o sucesso que vocês conseguiram até então, o momento que vocês estão até então. Não tenho dúvida que faz parte da junção dos dois e da complementariedade dos dois, né? Da mesma forma que lá na produção deve ter problemas diários que ele resolve, você nem imagina, nem conseguiria resolver. Você tem problemas hoje diários administrativos que é difícil, né? Discutimos semana passada, você está implantando o sistema, fazendo isso, então assim, trocando o sistema, né? Então são dificuldades que cada um tem que lidar com ela da sua forma. E eu acho que o mais difícil para nós na Contabilitar,
eu vejo isso para mim principalmente foi muito difícil, mas que vocês já começaram com essa facilidade, que é entender aonde cada um rende mais, sabe? Cada um faz aquilo melhor do que o outro, né? Na contabilidade, no nosso início e até na meia-vida, todo mundo fazia tudo, né? E não tinha uma divisão, né? Até tinha, mas não era formal, era uma divisão na cabeça de cada um, do que cada um faz. E vocês já começaram com essa divisão aparentemente bem dividida. E isso ajuda muito, sabe? Porque você bate muito a cabeça antes, sabe? E como é que foi o começo da Evidência em si, né? Falando em termos de mercado, produto, desenvolvimento, vocês voltaram para o mercado e falaram, eu acho que o mercado é carente no produto A, B ou C, ou o concorrente faz o A, mas não faz da melhor forma. Como é que foi esse começo e essa entrada no mercado? A gente é contemporâneo, né? 15 anos de contabilidade, 15 anos de Evidência. Então, na verdade, o que acontece? Nem sempre foi assim, né? O José Luiz na produção e eu no administrativo. No começo da empresa, você tem que fazer faz tudo, todo mundo faz tudo. Exatamente. E hoje eu entendo que nós dois somos complementares. Eu não sobrevivo sem ele, ele não sobrevive sem mim, né? Basicamente isso. E realmente existem muitas dificuldades que ele não está por dentro e eu também, muitas vezes, não estou por dentro. O negócio vai crescendo, Exato. Não tem como todo mundo estar perto de tudo. Isso. Né? E no começo, eu sentia, por exemplo, o Zé Luiz ficava muito feliz quando eu estava dentro da produção. E quando eu ia para o administrativo, ele ficava... Por quê? Porque as vendas começou ali. Eu comecei... eu disponibilizei o meu Facebook particular para vendas dentro da empresa. O meu Instagram particular para vendas dentro da empresa. E eu comecei a vendendo pelo Facebook, pelo Instagram, e ele achava que aquilo era uma perca de tempo, que eu estava perdendo tempo ou estava com conversa fiada, né? Tipo isso. Então, ele ficava muito enciumado. Então, quando eu estava dentro da produção, então, assim, hoje eu entendo todos os processos da empresa. Eu passei por todos eles. E, inclusive, no começo, quando minhas crianças eram pequenas, eu levava para dentro da empresa de segunda a segunda. E, assim, eu nunca mexi com nenhuma droga, né? Mas cola eu cheirei pra caramba. Entendi. E meus Porque filhos, ali na produção, exatamente, né? E os meus filhos tabela. correndo pra lá e pra cá e cheirando tudo de tabela. Então, assim, eu saí de lá com muita dor de cabeça e tudo mais. Mas aí começou pelo seguinte, quando eu falei pra ele, Zé, você fica numa função e eu fico numa outra, porque senão não vai dar certo, a gente vai discutir muito. Então, aí eu comecei a pensar em como mudar a minha empresa, né? Como alavancar ela. Aí eu fui na faculdade de campanha, fazia processos gerenciais. E eu dentro do processo gerenciais tinha uma matéria de marketing. E eu falei para a professora, eu quero a melhor aluno seu. Arruma ele para mim. Aí ela chamou Vitor, até ele de campanha mesmo. E aí eu falei para ele, olha, eu quero fazer uma logo, porque a logo que o Zé Luiz tinha criado com o sócio era uma bailarina e todos os meus concorrentes eram uma bailarina. Só que a bailarina era horrorosa. Olha, os virginenses que me desculpem, mas a cabeça parecia a cabeça do ET. De tão horrorosa. E eu falei assim, eu quero destacar. E eu quero começar pela logo, depois eu quero mudar as embalagens, eu quero dar uma outra cara para minha empresa. Eu quero ser um McDonald's. A pessoa vê minha logo lá e já pensa na minha marca. Você começou a trazer um marketing mesmo para dentro da empresa, pensar em marketing. Exato. Aí ele pegou e foi, a gente conversou e falou assim, eu não tenho condições de criar sua logo. E aí ele falou assim, mas eu tenho uma pessoa que pode fazer para você. É um professor, ele é de Varginha, ele é da Unis, e ele quer abrir uma empresa de marketing, mas ele não tem cliente. Eu falei assim, esse é o cara. Deu certo. Chama ele lá. E aí ele chegou, a gente conversou, e eu falei para ele, olha, você precisa acreditar no meu potencial, no potencial da minha marca, e eu preciso acreditar que você vai fazer minha marca bem feita, que ela vai ser um sucesso. Porque eu não tenho dinheiro. Você não tem cliente, eu não tenho dinheiro. Entendi. E aí começou. Inclusive, essa empresa existe até hoje, é Caravelas, é de Poços. E ele pegou e escutou toda a minha história. Eu comecei a falar do segmento, falar que o sonho da bailarina, na verdade, não é da bailarina, ela não nasce com o sonho de bailarina, que o sonho é da mãe. Entendi. Que a mãe, quando fez um briefing ali, né, do negócio. Quando a mãe está grávida, ela pensa que na bailarina é por causa da delicadeza, sutileza dos movimentos, da postura. Ou seja, o teu cliente às vezes é a mãe da bailarina e não a bailarina. Exatamente, que começa o sonho ali. E aí, depois que eu terminei a frase assim,
é igual uma borboleta, uma metamorfose, que está dentro do casulo, sofre, apanha, até se transformar numa bela borboleta, né? É a mesma coisa a bailarina. Aí falou assim, sua logo já está criada. Né? Já puxou ali na história e já puxou a referência que precisava. Isso. Aí eu criei a Depois logo. eu vou pôr a Nádia para criticar. se a logo tá boa, se a marca tá boa. Aí eu criei a logo e aí no começo eu ainda fiquei estudando sobre cores, quais cores que ia colocar na borboleta, e eu criei inicialmente amarelo, rosa, verde e lilás. E aí depois a gente, de uns anos para cá, transformou ela em monocromática, né? E aí eu falei, sim, agora eu preciso participar dos grandes festivais. Aí comecei a ir para os festivais. Aí no primeiro, aí 3 anos depois, estava eu lá em Joinville. Eu falei, é o primeiro festival que eu quero ir. 3 anos certinho. Quando eu cheguei no festival, a primeira pessoa que eu dou de topo é o ex-diretor. E aquilo para mim que te falou que você ia estar lá. Exatamente, aquilo para mim foi uma emoção muito grande. Só que eu cheguei num espacinho 3x3 e era feito de divisórias comuns, sabe esses divisórios que a gente usa em escritório? Essas divisórias. A feira inteira era assim. Eu falei assim, aí eu participei aquele ano e falei assim, eu não vou querer essa feira desse jeito, não, eu vou ter que transformar ela, né? Então, assim, para mim destacar num espacinho minúsculo, eu tenho que fazer algo diferente. E aí, no ano seguinte, eu comecei a montar estandes diferenciados, com cores. E fui aumentando. Hoje eu estou com 150 metros quadrados de feira. E o meu stand, a coisa mais gostosa que tem, se eu vi na feira, o que a evidência vai trazer de diferente esse ano. Porque é uma experiência. Você proporciona uma experiência diferente ali naquele momento. E aí os concorrentes começaram atrás também fazer diferente. Você puxou a fila. Exato. E aí também o que é muito gostoso é, eu quero a sapatilha da borboleta. Esse nem lembra evidência, lembra a borboleta. Entendi, é legal. Então isso quer dizer que a marca foi... Foi. Acho emplacou. Que foi a coisa mais assertiva que eu fiz até hoje na vida. Entendi. Assim, pra mim, é um amor por essa borboleta, que quando alguém fala que vai mexer nela, eu fico... Ih, tá vendo, Nath? Não vou poder olhar, não. Mas e você entende até hoje, né? Porque eu sei que você participa todo ano, que essa feira é um marco, vamos dizer assim, mercadológico, né? Você precisa estar nessa feira para o seu cliente te ver, né? Exato. Você já pensou em algum outro mecanismo, ou exerce hoje algum outro mecanismo de marketing, de comercial, além dessa feira? Eu acredito que sim, mas assim, para mim é estranho você imaginar que um mercado, né, um setor, né, depende de depende, eu tô forçando, mas tem como referência um único evento, uma única feira, alguma coisa nesse sentido. É por aí mesmo ou eu tô fazendo a leitura errada? Não tá fazendo não. Na verdade, existe diversos festivais, né? A gente participa de vários, mas esse é o principal. Mas além disso, eu invisto em marketing pago, né? Marketing pago. Tráfego pago. Tráfego pago. Também nas mídias sociais, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. E, assim, eu achei necessário que, como eu não entendo de dança, a parte técnica da dança, porque meu público é muito exigente, eu tive que fazer diversas parcerias. E eu fiz parcerias com diversos bailarinos renomados no mercado. Então, eles que me ajudam a direcionar ali qual o conteúdo eu vou postar, qual é a foto que eu vou postar, o tipo de público que eu quero buscar, as idades desses influenciadores. Então, até mesmo na criação de peças, de coleções, esses influenciadores me ajudam. A Rose Marqueteira não conhecia, não. Exatamente. Que legal. Eu gosto muito dessa área. Mas o seu cliente, de fato, ele é a dançarina? É ela que vai usar o produto, é óbvio. Mas é para ele que você vende? Ou você vende para dançar? Porque você falou da feira, né? Assim, o teu cliente final, ele vai na feira? Ou são, sei lá, as academias de dança que vão na feira? Como que funciona essa conexão, né, do seu produto com o seu cliente? Hoje, 80% dos meus clientes é lojista, B2B. Entendi. E aí 15 fica entre academias e consumidor, 20 fica entre consumidor final e academias. Então eu poderia dizer que você usa, sei lá, o TikTok, o marketing digital para alcançar
quem usa o seu produto, o seu cliente final, e usa a feira para chegar no lojista, né? Então, sei lá, o teu cliente vai fazer uma dança numa academia X, ele pede o seu produto e o seu produto chega na academia por conta dessa feira, seria mais ou menos assim? Ou no marketing digital, TikTok, você também atinge as academias? Na verdade, na feira é só consumidor final. Antigamente, no início, ia consumidor final? Eu imaginei que não era consumidor final. Não, tudo consumidor final. Sério? E eu vendo muito lá. Por que Joinville? Que é a cidade onde está o Teatro Bolshoi, né? Entendi. Então, ali é onde... Então, os dançarinos, o consumidor final mesmo, que é muito fanático ou gosta muito da dança, ele quer ir nessa feira, vira um evento para ele. E essa feira tem todos os produtos de dança? Todos os produtos de dança. E todos os concorrentes se encontram lá. Entendi. Então, ali, nesse festival, na verdade... É igual eu quando quero tomar cerveja lá em Blumenau. Eu vou no festival de cerveja. Entendi. Nossa, entendi. Que ótimo. Isso, exatamente. Que Só que legal. lá eles têm competição, né? Então, os bailarinos vão para competir. Ah, entendi. É uma competição. Então, a feira faz parte, sei lá, anexo a uma... Exato. E aí, lá é o consumidor final. Eu, para atingir o B2B, eu tive que educar meu consumidor para buscar nas lojas. Lá na academia dele, ele quer o seu produto. Isso. E aí, o B2B eu atinjo mais com o tráfego pago. Entendi. Então, hoje... eu tive percepção inverso. Não. E o cara... Você tem alguma política de que... Peraí, antes, qual produto você vende? Não estamos falando da academia, do dançarino, não falamos qual produto você vende, até pra gente continuar. Mas tem algum carro-chefe? Eu sei que você tem vários produtos, mas basicamente, se você pudesse falar qual produto. Hoje a gente vende tanto a parte do vestuário quanto calçados, né? A parte de colã, saias, calças, sapatilhas de ponta, meia ponta, sapato de sapateado, dança de salão. Então é uma gama de produtos. Só que o nosso carro-chefe mesmo é a sapatilha de meia ponta. Tanto que a gente criou o nome mesmo no mercado pela meia ponta. Porque dentro do Brasil é muito difícil criar uma sapatilha de meia ponta. São poucas pessoas que conseguem desenvolver. Eu consegui atingir, sendo uma das melhores dentro do segmento, porque eu busquei esse espaço de desenvolver para produtos de meia ponta. E aí, o que eu juntei? Eu juntei um estilista junto com um bailarino para desenvolver junto a sapatilha. Entendi. E a meia ponta que você fala é aquela que tem que ficar com a ponta do pé assim? Não, essa é a sapatilha de ponta. A de meia ponta entendi. É a que vai antes a pessoa treinar para depois subir na ponta. Entendi. Então, entendi. ali as sapatilhas do dia a dia. Né? Assim, se eu for analisar todo o seu discurso até agora com uma visão mais de gestão, uma visão mais mercadológica e tal, é inovação e empreendedorismo nato. Né? Você falou, juntei o estilista com o usuário, montei um produto que o mercado, eu entendi que o mercado ainda não tinha. Isso é inovação, né? Você criou alguma coisa e até mesmo pela forma com que talvez, não sei, os concorrentes, você faz diferente para atingir esse mercado, né? Não adianta você ir lá só na feira e encantar o pessoal que vai na feira, né? Você tem que continuar esse trabalho. Você falou de vários festivais, várias feiras, mas é extremamente legal ver como que vocês conseguiram chegar no ponto que você está. E você falou de um dos líderes de mercado. Existe, não sei se vai existir, né, uma pesquisa ou alguma coisa assim que vai ranquear vocês e tal, mas pela participação na feira e pelo volume de vendas que você consegue chegar à conclusão em qual fatia do mercado você está ou não? Não, porque, na verdade, lá dentro da feira tem vários entrantes novos, empresas pequenas, e também tem fora, né, que vem de fora, né, de outros países. Mas eu consigo ter essa dimensão porque, na verdade, somos 3 indústrias maiores no Brasil e eu estou entre elas. E uma das suas concorrentes é a que você trabalhou? Isso, é uma das concorrentes que eu trabalhei. Entendi. Que está saindo do mercado. Está saindo do mercado. Está aumentando minha fatia de mercado. Que legal! Isso é ótimo. Eu notei uma coisa, lá no comecinho, você falou que conversou com o sócio primeiro, e aí esse sócio falou que não. Depois você foi o segundo. Aí o segundo falou que sim. Como é que ficou o outro sócio no período que você ficou lá?
Então, na verdade, eles têm atrito o tempo todo, né? Entendi. Só que nessa questão, o que um fala, o outro não. Entendi. Bacana, não, eles são alinhados nesse sentido. Nessa parte eles alinhavam bem. Só que Mas ele hoje. meio que queimou contigo porque você foi atrás do outro, não. Não, isso não. Que legal. E graças a Deus isso não aconteceu. Mas hoje eles estão saindo do mercado, inclusive eles já vieram até nós para a gente produzir para eles. Ó. Só que a gente falou assim, não vamos produzir não, porque senão a gente vai fazer eles voltar no mercado. Entendi. Aí é estratégia, né? Você quer continuar sendo... Você quer fazer receita produzindo para ele, ou você quer matar o concorrente, vamos pensar assim, né? Você foi para a estratégia de... E hoje vocês pensam em crescimento o tempo todo? Já estabilizou? Como é que vocês veem esse mercado? Não, a gente tenta crescer o tempo todo. A gente está sempre em constante busca de aumentar o nosso mercado. Por exemplo, a gente hoje já vende para todos os estados brasileiros. E vende para o Paraguai, Israel e Chile. Entendi. Então, a gente está sempre buscando aumentar a nossa fatia. E sempre inovando, mas fazendo melhor os mesmos produtos, ou você pensa em produtos diferentes também, sempre para o mesmo setor, é claro? Não, eu já pensei em algumas vezes, inclusive na época da pandemia ou em outras crises, em criar um novo produto. Inclusive criei pijamas, entrei na parte de biquíni, mas não é meu forte, não foi o... Não deu certo. Não tenho feeling para esse negócio, é dança mesmo. Fora do Brasil, tem algum país referência, alguma coisa que você consegue seguir, falar, ó, lá, sei lá, na China eles estão fazendo assim, pode ser uma tendência aqui, ou você entende que não? Não, eu percebo muito que a China está tentando entrar, mas já com produto acabado. A China tenta em tudo, né? Já com produto acabado, inclusive um dos meus concorrentes está trazendo já da China produtos acabados, traz da República. Então, assim, querendo ou não, você tem que começar a sondar onde que está ficando assim, mais vantajoso para a empresa, né? Entendi. Porque o balé, Rússia é famoso, né? A Rússia é famosa. E na questão de indústria, produtos, lá também é bom? Assim, lá eles não é tão forte igual, assim, dentro de produtos de balé. Entendi. Mas eles são muito mais fortes na dança. Entendi. Né? Lá a cultura e a arte é muito mais valiosa do que no Brasil. O Brasil não tem uma cultura, assim... expressiva, né? E você conseguiu fazer isso tudo sem, que você afirmou, né? Sem habilidade de dançar. Sem habilidade de dançar. Você não sente na pele o uso do teu produto. Exatamente. Assim. Aí na feira, o que acontece? Na feira eu faço muitos feedbacks com os clientes, com o consumidor final. Aí é um momento que você tem ali para trocar figurinha, o que eles acham bom, o que eles acham ruins. Na verdade, eu sempre fui para a feira até o ano retrasado só para pegar feedback. Então, eu era uma funcionária da Evidência, eu me vestia igual um colaborador ali que estava trabalhando todos os dias, só para coletar muita informação. E quando eu voltava, eu criava produto novo. Entendi. Então, sempre foi você aproveita o momento ali de venda, mas também de coletar... as informações. Que legal. Faz uma pesquisa ali. Teu público tá tudo num lugar só, né? Exatamente. E é um público... Se o cara vai até a feira para ver, porque é um público... Vai dançar, é um público assíduo, né? Então, você consegue coletar bastante informação. E ali vai os melhores, né? Não é qualquer escola ou qualquer academia que consegue participar. Tem todo um rigor ali por trás. Testes e tudo mais para poder passar nas finais lá. Você pega no mundo esportivo, né? Você tem lá, sei lá, Nike, Adidas. Tem um caso agora recente do Hendrick com a New Balance. A New Balance não tem chuteira e resolveu patrocinar o Hendrick e fazer uma chuteira. Nem sei se não tinha chuteira, mas não era do líder de mercado. Vocês também têm, sei lá, um bailarino tal que usa evidência, uma campanha de marketing, patrocina, alguma coisa assim, e se não tiver, eu acho que é a hora, né? Não, eu tenho vários dentro do meu segmento, mas eu não fidelizo um, por quê? Porque isso é um custo, um investimento muito alto. Porque quando você coloca um cara desse exclusivo, você tem que ter uma contrapartida financeira que é alta, não é... É um patrocínio mesmo. Exatamente, não é só um patrocínio baixo, só com roupas ou com peça ali. Então tem financeiramente também. Entendi. Mas o teu mercado pratica uma coisa assim ou você nunca viu? Não, ele praticou muitos anos atrás e viu que não deu certo. Entendi. Então eles começaram a trabalhar do mesmo formato que eu trabalho, que é diversos influenciadores e cada ano a gente vai renovando aquela equipe. E esse trabalho de encontrar e coletar o influenciador
É difícil, né? Porque você tem que achar um influenciador do teu setor. Não adianta você pedir, sei lá, eu tenho 20 mil seguidores, você pedir para eu falar, né? Meu seguidor, sei lá, quer ver de tributo, de contabilidade, não é viés. Isso é difícil, né? Não, eu não acho tão difícil, porque como a gente participa desses eventos, a gente Você pega já os tá no finalistas setor. lá, né? Entendi. Se é finalista, ele já tá no olho de todo mundo ali, praticamente. Então aí a gente vai atrás desses que estão Entendi, se destacando. E você sente um retorno imediato? Aquele dia que o cara fez o post e tal, minhas vendas aumentou em X%, ou você nunca conseguiu aferir diretamente isso? Não, ainda não consegui aferir diretamente, porque eu não tenho as ferramentas ainda suficientes para isso, né? Até esse ano, eu estou investindo bastante no sistema interno, ERP, e também no meu site para trazer uma nova cara. Entendi. Inclusive, aí eu vou começar a filtrar, porque eu vou fazer uma integração de todas as ferramentas. Depois você me lembra, eu vou te dar uma ideia tributária bacana para esse tipo de parceria. Isso é ótimo. Acabei de bater aqui na cabeça. Isso é ótimo. E como é que tá a estrutura hoje da empresa, né? São quantos colaboradores, volume de produção, quantos produtos você consegue produzir? Você consegue passar alguma coisa assim pra gente? Hoje eu estou com 115 funcionários CLT e mais de 300 indiretamente, Entendi. através de terceirização. Entendi. A gente produz aí... O mercado faz muito isso, né? O mercado muito. de Foi confecção, eles terceirizam muito. Foi uma facilidade para nós, porque em Campanha, Campanha é uma cidade que não é industrial, é uma cidade mais artesanal, que mexe com artesanato, tapete, e também rural, que mexe com café e esse... Vocês devem esse estar lá segmento. no topo de empregos gerados em Campanha, né? Isso, a gente é a maior de Campanha. É a maior hoje? É a maior. E aí a gente... achou esse meio de terceirização, porque a gente não conseguiria crescer em escala depois da pandemia, porque como o concorrente saiu do mercado, sobrou muito espaço. Aí, para mim crescer em escala e rápido, para não deixar espaço para outra, eu tive que fazer essa terceirização, que para mim foi ótimo. Eles entregam. Entendi. E assim, a gente produz mais ou menos uns 10, 15 mil pares de sapatilhas por semana. Semana? Semana. Mas não tem 10 mil pessoas comprando sapatilha por semana, não é possível. O segmento da dança é muito grande. Que isso? E o pessoal, assim, é um produto praticamente quase descartável, né? Ela usa ali... eu não sabia. Ela usa uns 3 meses, já tem que trocar. Tem que trocar. Tem sapatilha que dura mais 6 meses, 1 ano, mas E a parte de confecção é, tipo assim, 1000 peças por dia. Então, a confecção é um volume menor, a sapatilha é um volume maior. Que isso. E também eu estou abrindo uma loja agora em São Paulo, né, que está em andamento as obras. Daqui a uns meses a gente vai fazer a inauguração. Por que São Paulo? Porque ali todo mundo tá ali. Exatamente, tá todo mundo ali, e os meus concorrentes também estão ali, então eu preciso atacar também. E quando não tem feira, o pessoal quer comprar e tem que te achar em algum lugar. Você já tá atacando o e-commerce também ou não? Sim, mas o meu e-commerce ainda é um volume muito baixo. Ela representa ali 1% do meu faturamento. Entendi. Então, só que eu melhorando o meu site, inclusive eu estou investindo alto nesse site para melhorar essas vendas também. Porque a gente entende que o segmento está mudando, que as pessoas estão mudando, que as pessoas... A pandemia acelerou muito isso, né? Exatamente. Aqui, após a pandemia, as pessoas começaram a procurar com mais comodidade, não quer ir na loja provar e tudo mais. Falando em pandemia, te impactou positivamente, negativamente? Porque foi um período muito bom para algumas empresas, pensando em aumento do consumo, o pessoal em casa consumindo mais e tal, mas foi muito ruim para outros, né? E a dança é uma coisa de contato físico, academia, você tem que ir, a galera parou de ir para academia. A pandemia para mim foi super negativa durante a pandemia mesmo, né? Porque o meu segmento foi o primeiro a parar e o último a voltar. Entendi. Né? E também meu faturamento caiu ali para 10%. Não. Então foi um baque muito grande. No começo da pandemia, para você ter uma ideia, eu fiquei doente, fazer tratamento, porque eu travei coluna, travei pescoço. Tudo por conta de questão de nervo, né? Estresse, né? Porque eu falei assim, e agora, como é que eu vou sobreviver? E aí, na época, eu tinha meu sítio onde eu planto café, laranja, então eu tive que tirar todos os meus investimentos da roça que eu deixava guardado e colocar na empresa. Né? Ainda bem que tinha esse investimento. Se eu não tivesse, eu não conseguiria sobreviver. Aí depois veio a ajuda do governo, que foi onde me deu um alívio, e eu falei assim, agora eu com o pessoal da Folha, né?
Entendi. Porque a minha preocupação é os fornecedores e os funcionários. Assim, agora, se eu atrasar o fornecedor, na hora que eu voltar, eu não consigo comprar. Funcionário eu não trago de volta, então eu tenho que manter, sustentar esse pessoal. Foi sobrevivência. Mas eu sempre fui muito equilibrada financeiramente. Então, a minha esperança, ao mesmo tempo que eu fiquei doente, depois eu dei uma respirada e falei assim, não, eu vou sobreviver. Porque eu estou equilibrada financeiramente e meus concorrentes não. Então, eu vou voltar e eu vou voltar bem. E aí, quando voltou... Ninguém se prepara para uma pandemia, mas se prepara por alguma adversidade, né? Exatamente. Quando a pandemia acabou e a gente voltou, foi aonde o nosso faturamento aí subiu 200% praticamente. Que isso? Por quê? Porque aí você voltou e o pessoal não conseguiu voltar, basicamente. Exatamente, isso. Aí, para mim, foi ótima a pandemia após ela finalizar, né? E esses teus concorrentes maiores de mercado conseguiram voltar, ou talvez os médios e os menores que não, né? Exatamente. Aí um dos maiores, que era o maior... Você ficou sem a feira? Na pandemia, você também ficou sem a feira? Fiquei sem a feira 2 anos. 3 anos. Olha pra você ver. Aí, o que era o maior concorrente nosso era o que a gente trabalhou. O maior concorrente não conseguiu voltar. Não voltou? Não voltou. E aí, nós fomos pegando essa fatia de mercado. Entendi. E vocês têm, tirando do Brasil, sei lá, você falou da China, né? Mas já tem alguma ameaça de concorrência de produto de fora? Vocês pensam em trazer alguma coisa, um insumo, um maquinário de fora? Estão abertos a isso? Tenho. A gente tem alguns concorrentes que já estão entrando no Brasil, que é dos Estados Unidos, né? Que também chama Capésio, né? Que no Brasil tinha uma Capésio, a Capésio do Brasil, depois vem a Capésio americana. Tem a Capésio, tem a Block, tem então outras empresas entrando no mercado. Mas, assim, eu não sinto uma ameaça tão grande, porque eles vêm um conceito diferente de atingir o público A. Entendi. E nós estamos atingindo A, B e C, entendeu? Então, o conceito deles é... E dentro do segmento da dança, a maior fatia é B. Entendi. Então, a gente está ali nesse eu vou te dar um insight diferente. Por que não mandar o teu produto para fora? Isso. No mundo inteiro o povo dança, né? Exatamente. A gente já exportação pode ser um caminho interessante. A gente começou aos poucos e vamos crescendo aí com algumas parcerias. Bacana identificar esse mercado fora, né? Às vezes distribuidores, né? Ou lojistas fora, e fazer uns testes. Eu acho que é bacana. E aí tem também a questão de insumos. Feiras fora, talvez. Feira. Festivais. Isso daí a gente está já pesquisando algumas. Agora, a parte de maquinários e insumos, eu trouxe algumas máquinas da Itália, porque as nossas meias calças é feita com essas máquinas, e as únicas máquinas que a gente consegue é da Itália. Entendi. Né? E também estamos pesquisando alguns materiais em outros países, né? Tipo tecido na Índia, em outros países, sim. Mas isso aí ainda é um estudo para a gente dar início. Você não pode parar, né? A evolução tem que ser constante. Constante. E assim, pelo histórico que você passou até agora, vocês têm uma história e uma afirmação nessa questão de sempre estar evoluindo, né? Exatamente. Como é que tá sendo esse momento do sistema lá? Não antes, eu te conheci na faculdade, né? Exatamente. Você falou do tecnólogo, falou de marketing, mas o que você foi fazer na contabilidade que eu fui te conhecer lá na FASECA? Então, como eu falei lá no início, eu me imaginava sempre estudando, né? Então, eu fui fazendo diversos cursos e fui fazer o MBA, né, na FGV. E lá eu senti muita dificuldade em matemática financeira. Eu falei assim, eu vou fazer contabilidade. Mas todo mundo vai para contabilidade achando que é matemática, né? Exatamente. Só que aí, na época, eu fiquei na dúvida, em administração ou contabilidade. Aí eu pensei, não, administração, nunca vou conseguir fazer a contabilidade. E contabilidade eu vou conseguir ser administradora. Então, eu vou fazer contabilidade. E aí, fui fazer contabilidade. Mas, quando chegou no meio do curso ali de contabilidade, eu falei, é só desafio que a gente tem. Quando chegou no meio do curso, eu e meu marido, a gente se separou. Ficamos 7 meses separados. Nossa, olha. Só que eu não desisti da empresa. Mas continuou sócio? Continuei sócio. Nossa, eu falei, desse urso eu não largo. Que isso, hein?
encontrar diariamente ainda. Exatamente, e era um amor tão grande pela empresa, pelo negócio que a gente criou junto, que nem ele queria dispor da parte dele, nem eu da minha. Ele falou assim, então a gente vai ter que trabalhar junto. Talvez até essa continuidade que fez vocês voltarem. Exato, mas foi exatamente isso. E aí teve um dia que tanto meu marido como meus filhos, eles fizeram, aí eu fui morar em Três Corações, aí eles fizeram uma reunião na pracinha de Três Corações, numa mesa redonda, e falando assim pra mim assim, você quer voltar pra casa? Aí eu falei assim, eu quero voltar para casa, porque eu não quero uma família destruída, eu não quero uma família separada, e eu amo o que eu faço e eu quero voltar. Aí eles falaram assim para mim assim, mas você só vai voltar com uma condição. Aí eu falei, qual condição? Você sair da faculdade. Aí eu falei assim, aí eu levantei na hora e falei assim, tô gostando da faculdade? Aí eu falei assim, não, aí eu levantei na hora e falei assim, não, então vocês podem voltar, que eu vou ficar com a faculdade. Pode ir embora. Mas a gente fala isso porque o tempo que a gente convive já faz bastante tempo e você olha o teu Instagram, você posta notícias da área contábil, né? Eu vejo que você tem um amor também, um paixão pela nossa profissão, né? E isso é bacana de ver. Muito, porque eu vejo o quanto isso me impactou também, depois eu vou falar dessa história, no tanto que isso me impactou dentro da empresa. E aí, o que acontece? Aí, na hora que eles viram que eu levantei e mandei eles voltar, o meu menino mais velho começou a chorar muito e falou assim pra mim, não, mãe, então termina a faculdade, mas você promete que você nunca mais vai fazer outra faculdade? Olha! Só que aí nessa hora eu não senti que ele estava achando ruim de eu fazer a faculdade. Entendi. Ele estava achando ruim porque ele nunca teve mãe. Entendi. Porque a tua distância, né? Por trabalhar de dia, faculdade à noite e tal. Porque eles me conheceram desde quando eles nasceram. Ele te entendeu, mas ele também queria você próximo. Né? Porque desde quando eles nasceram eu sempre estava estudando, então eu nunca estava por perto. Então eles sentiram, aí eu senti isso, aí eu comecei a chorar, abracei. Esse é um desafio da mulher empreendedora. Exatamente. Né? Aí eu voltei. Teu dia a dia, estudo, empresa e a família, né? É o esteio da família, né? Os filhos vão querer, eu vejo lá o teu menininho de 1 ano e 2 meses. Se eu chegar em casa, se eu não tiver, se eu falar oi, se eu não falar oi, se eu pegar ele no colo, ele tá nem aí. Mas fica um dia sem Elaine lá, você vê, já fica moadinho, chora e tal. Então, assim, é diferente, né? A mãe é uma referência muito... A gente que é pai vai lutar a vida inteira para tentar ser a referência que a mãe não vai conseguir. É um negócio natural, né? Eu imagino o quanto foi difícil para você, né? Você contou toda essa história aí e 3 filhos, né? Conviver com a maternidade, com os filhos. Você falou que levava os meninos para a empresa. Eu imagino o quanto você ralou e parabéns, porque... É uma história de superação e empreendedorismo nato. Pra você ver, a mulher tem que exercer diversos papéis, né? Mãe, esposa, amiga, empreendedora, estudante. Feira. Eu ainda achava tempo para fazer esporte, né? Olha. Fazia judô, olha, oposto da dança. Olha. Fui 3 anos consecutivos a melhor do sul de Minas, na minha categoria. E eu levava meus filhos desde bebê para o esporte. Então, eu parava de amamentar, lutava um pouquinho, depois voltava. Entendi. E aí, o momento que eu tinha com eles era alguns finais de semana que a gente participava de campeonatos. Entendi. E aí, eu levava eles e eles também lutavam. Então, eles têm muita lembrança. Eu tive muito pouco tempo com meus filhos. Você deu um jeito ali de conviver com eles e lidar com conciliar todas as coisas, né? Que bacana. Eles têm momentos bons também. Certeza. Todos eles devem ter orgulho. E hoje tá todo mundo lá na empresa, né? Aí, tá vendo? O marido, os filhos, a nora, e aí vai. Que legal. Então, certamente todos eles têm orgulho, pode ter certeza. Eles pegaram um amor pela empresa também, que você vê ali o sangue no olho, assim, querendo fazer o negócio dar certo, né? E aí eles... Mas assim, meu tio falou uma frase uma vez, o Fábio, que a gente fica pensando e querendo dar pro filho da gente o que a gente não teve, né? Eu falo, fui teu professor, né? E esquece de dar o que a gente teve, né? Exatamente. Então a gente fica olhando porque talvez a gente acha que deixou de fazer uma coisa mas as coisas que a gente fez, o exemplo que a gente deu, acho que é isso, sabe? Isso é interessantíssimo. Mas hoje eu vejo no olhar deles que eles sentem orgulho. Apesar de não ter uma mãe tão presente, certamente, eles perceberam que o estudo hoje fez a diferença no meu negócio. O estudo, a tua dedicação, a empresa hoje, eles trabalham, eles te veem lá, te admiram lá, sabe o que você faz, sabe o que o Zé Luiz faz, e assim...
Pode ter certeza absoluta, eles não estão aqui não, mas eu falo por eles, tenho certeza disso. Na verdade, trabalhar em família, né? Uma empresa familiar tem amor e ódio, né? É um outro desafio, né? Como não levar os problemas da empresa pro almoço de domingo. Isso é difícil. Eu acho que isso é difícil. A gente sempre começa a conversar outros assuntos e de repente tá falando de empresa. Entendi. A gente já vira em briga e depois volta na... Entendi. E aí vocês têm um combinado, um acordo? Não, para, que não, ou não, deixa rolar. Não, a gente dá uma cortada. Tem que ser, porque é difícil. Porque geralmente começa pelo Zé Luiz e o Jefferson, né? Os dois começam a conversar e quando vê, aí tá todo mundo entrando no assunto, aí eu falo assim, gente, vamos parar, pelo amor de Deus, senão vai virar em briga, vamos parar. E aí vocês se dividem também em relação à competência de cada um? Como é que foi esse encaixe? É difícil também. Sim, né? O Jefferson, ele iniciou no financeiro para me dar suporte, certo? E aí, quando ele sofreu um acidente... Só que eu sempre falava para ele, Jefferson, você tem um perfil de vendedor... Você tem perfil de área comercial, você fala bem. Sai daqui. Sai. Vai vender. Ele tem resistência à mudança. Só que aí quando ele sofreu um acidente de moto, ele não podia subir a escada. Então eu joguei ele no comercial. Você foi esperta. No patamar de baixo. Deixar o bichinho pegar ele, exatamente. Bichinho do comercial. E aí ele começou a ficar no comercial, se apaixonou pelo comercial e ficou no comercial. Que legal. E o Maico tá fazendo engenharia de produção. Ele começou comigo na parte de cima, na parte de tecnologia lá, ajudando eu na parte de marketing. Quando você fala em cima, é o andar de cima, né? Isso, o andar de cima. E aí depois eu percebi que ele era mais produção. Eu falei assim, Maico, vai pra produção. Aí começou a ajudar o pai dele, aí já começou a fazer faculdade de engenharia de produção. E o Marlo, que ainda não tá na empresa, mas ele, para mim, ele é um empreendedor, ele já fez um site sozinho, já fez a marca dele. E ele quer ele vai falar para você que quer trabalhar lá, você vai falar para ele, traz um projeto para mim. Exatamente. Que você vem trabalhar. E ele pegou e falou para mim, mãe, eu quero fazer marketing e quero voltar para a empresa. Eu falei, ótimo. É isso aí, cada um numa área. Que bacana. Vai ser sucesso. Tem o lado, entre aspas, ruim da empresa familiar, né? Mas tem um lado muito bom, sabe? Que é aproveitar esse tempo para conviver, ver no seu caso, seus filhos crescerem, se desenvolverem, mas o lado da confiança, né? Você tá com a família, você não precisa adquirir a confiança, ele já entra com a confiança para poder aprender de negócio, de empresa e etc. E isso é um lado positivo. Eu acho que se souber lidar, se souber entender bem as competências, encaixar corretamente as competências, só tem a ganhar. O difícil de empresa é quando, sei lá, o teu filho tá de diretor comercial e ele não seria diretor comercial no teu concorrente. Então, ou seja, ele tá lá porque é seu filho, não porque ele tem a competência. E isso que eu acho que tem que tomar cuidado, né? Uhum. E cada um vai ter o encaixe necessário, e aí cabe aos gestores, né, vocês, a Luiz, saber encaixar, saber colocar eles no lugar certo, na hora certa, saber ter o tempo certo de ir crescendo, e eu acho que isso é bacana. Parabéns pela família, pela empresa, pela história, né? Eu não conhecia nada dessa história e fiquei mais admirado ainda pela tua empresa depois dessa história. É uma história linda. E tanto que agora a gente está pensando no planejamento sucessório, né, em conjunto com vocês, a Contabilitar e a João Carlos de Paiva, porque a gente já percebeu que os filhos, se tem amor no negócio, o negócio tem que dar certo. Entendi. Então, e já trabalhar a transição, não que vocês estão querendo sair agora, mas uma hora isso vai acontecer. Exatamente. E tem que trabalhar e já preparar essa sucessão. Não só contabilmente, tributariamente ou juridicamente, igual a gente está fazendo, mas também em termos de formação, né, de acompanhamento, de solta um pouquinho, puxa um pouquinho. Eu acho que isso é extremamente necessário. Se eu te falar que eu tô com meu menino de 1 ano e 2 meses, eu já penso nisso, sabe? Né? Como que vai ser lá o dia que eu não estiver contribuindo mais o que eu preciso contribuir para contabilitar, e como vai ser isso, né? Nem sei o que o meu filho vai querer ser, mas se ele quiser seguir o meu caminho, como encaixar, como adaptar, como treinar, é coisas que você só tem depois que você tem o filho mesmo. Você começa a preocupar e ver isso, né? E outra, jogar a responsabilidade, né? Não é só ter o negócio, você tem que cultivar ele e colocar ele para andar. Então, eu acredito que eles tendo essa visão e falar assim, nossa, isso aqui é o meu ganha-pão, é isso aqui que eu vou ter que sobreviver depois que meus pais não estiverem mais trabalhando. Então, eles têm que já ter essa noção. Trazer essa responsabilidade. Trazer essa responsabilidade para eles.
Falar de uma coisinha ruim que aconteceu recentemente, né? Teve um enchente, uma catástrofe lá, alguma coisa que aconteceu e foi um problema que vocês tiveram que lidar e vocês lidaram super bem, né? Mas imagina você receber uma ligação, tal informação. Conta esse episódio para nós. Então, na verdade, a gente estava num restaurante um dia à noite, né? Tomando uma cerveja, que coisa que é rara, que a gente quase não sai. E aí começou a chover muito e a vizinha da empresa é funcionária. E começou a entrar água na casa dela. E ela postou no Facebook. E quando a gente entrou, falou assim, se entrou na casa dela, entrou Imagina na a empresa. empresa. E aí a gente saiu correndo de lá. E entramos na empresa, a água já estava para cima do joelho. E aí a gente começou a catar. Eu nunca achei que eu teria tanta força. Eu catava aqueles rolos nas costas e jogava para cima. Entendi. E aí a gente pra tentar, assim, perder o mínimo de coisa possível. E aí, o pior de tudo é que tinha muita parte elétrica, né? Aí, porque é tudo maquinário ali. Então, e os maquinários, só um maquinário que eu tenho lá de investimento de corte, passa de 1 milhão essa máquina. E aí a gente começou a levantar essas máquinas e... Nossa, foi... A sorte que a gente teve muita ajuda, os próprios funcionários na mesma hora. Passei porque a gente tem um grupo. Já mandaram no grupo lá e assim, quem pôde ajudar. Ajuda a gente aqui porque a fábrica está enchendo d'água. E aí os funcionários foram, nos ajudaram. No outro dia a gente começou a limpar tudo e aí a gente separou. A gente separou tudo que dava reaproveitamento e tudo que não dava. E aí eu achei uma lavanderia em São Paulo, coloquei tudo para lavar nessa lavanderia. Então... É sorte que o tecido é lavável, né? Exatamente. Então, mas assim, é o maquinário, as coisas. Foi assim, a perca não foi tão grande, foi significativa, mas não foi nada assim que eu achei que seria muito alta, mas a gente conseguiu recuperar muita coisa. Graças a Deus foi mais o susto, né? Foi mais o susto. Eu lembro que eu vi uma reportagem, não sei se foi na televisão, na internet, eu não sei. Se foi no Instagram, algum post, eu vi e falei, nossa, é a Rosa. Eu até mandei pra você, já tinha até passado, né? Já tinha até resolvido, mas imagino, né? Como é que... Mas aí a gente percebe o quanto... Às vezes os bens materiais é supérfluo, né? Porque a gente estava ali no meio da água, quando eu lembrei, falei assim, nossa, a gente está no meio de um monte de fiação, a gente vai tomar um choque, vai morrer todo mundo, pois né? Eu falei assim, então a gente percebe o quanto as pessoas são solidárias e tá disposta a te ajudar. E a gente chorou muito e a gente ficou muito emocionado alguns dias, a gente ficou meio traumatizado. Aí a gente ficou imaginando como as pessoas, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, essas cidades que alagam constantemente. Muito, né? E às vezes desce barranco, né? Você vê que são tragédias mesmo. E é muito triste. Só quem passa é quem tem a noção de quanto é... Não, vocês acabaram lá, ralaram muito, chegou em casa, tava a cama, tudo certinho, exatamente, né? Beleza, para descansar, imagina a pessoa que acontece na casa, exatamente, né? Então imagino que... Mas assim, até nessas horas eu consegui tirar proveito de algo, né? Entrei em contato com a prefeitura de Campanha, consegui recursos lá para ajudar a empresa. Então, assim... Que bacana, que bacana. Você não pode olhar só o lado ruim da coisa, você tem que olhar o lado positivo. Mas um desafio, também, né? Teve pandemia aí, você tem desafio comercial, feira, desafio tributário, né? E assim, é mais um, né? A gente tem que entender como mais um, entender que já aconteceu, pensar na melhor solução e tocar pensando na melhor solução. Exatamente. E aí, o que você me fala de futuro? O que vocês pensam para evidência num futuro, planejamento? Vocês têm alguma coisa já em mente? O que você pode contar para nós disso? Então, o que a gente pensa é fazer bastante importação, exportação. Bacana. Quebrar a fronteira brasileira. Quebrar a fronteira. A loja de São Paulo é a primeira, né? Então, os meus concorrentes têm aí 30 lojas, 40 lojas. Entendi. Então, hoje, essa venda no varejo ainda não é um mercado forte seu, você imagina que é interessante. Seria interessante. Assim, ao mesmo tempo... Fazer um piloto em São Paulo. Fazer um piloto e depois replicar. Só que eu quero começar de uma forma organizada em São Paulo, porque eu percebo que o investimento é muito alto, porque eu sou uma indústria, eu tenho que produzir, abastecer o estoque da indústria para os clientes que estão entrando e abastecer o estoque da loja. Então, o investimento é muito alto. Aumenta o volume de produção. Exatamente, aumenta muito. Então, eu tenho que ir devagar, né? Passo a passo e tentar ir crescendo. Não quero fazer como os concorrentes fazem, que é abrir loja em alguns lugares. Por exemplo, eu tenho um cliente que vende muito.
eu vou lá e abro do lado Entendi. dele. Não, eu não quero ser concorrente do meu cliente, eu quero o meu cliente parceiro meu. Isso aqui é uma fatia de mercado que hoje o teu cliente não está atacando. Exatamente. Então, eu não quero trabalhar nessa metodologia, eu quero trabalhar numa metodologia diferente. E isso é um desafio, né? Você imagina, tá falando isso aonde? Não lembro onde eu estava ontem mesmo. E estava conversando com um cliente e foi uma casa de material de construção, de Alfenas, cliente nosso. E aí ele falou, mas a Tramontina vende a torneira, a cuba que eu vendo aqui. Então o e-commerce já é meu concorrente. Falei, cara, mas tenho certeza, e vou te fazer uma pergunta, você vai me confirmar, que eles têm o maior cuidado em fazer essa venda. A Tramontina, ela te vende o produto e ela vende o mesmo produto no e-commerce, mas não vende com o preço que ela te vende. Eu acho que ela vende com o preço que você vende. Ele falou, não, você tem razão, o preço que eu vendo é o mesmo preço no site dela. Eu falei, então, olha o cuidado que ela teve com você, né, em atingir o e-commerce. Porque que você não pensou igual ela e atingiu esse mercado que não estava atingindo, que era o e-commerce. E aí eu saí de lá, né, com a demanda de abrir o e-commerce dele, pedir o regime especial e etc. Porque ele entendeu que aquela fatia de mercado não era dele, poderia ser dele, e a Tramontina pegou essa fatia sem concorrer com ele, sem ser desleal com ele, que é um cliente da Tramontina, né? Então é esse pensamento que você me falou agora e é isso que você tá de parabéns em fazer, porque não adianta você querer passar por cima de quem foi o teu cliente a vida inteira, né? E não tem essa necessidade, né? Exatamente. Só que uma preocupação nossa também em relação ao nosso segmento, porque hoje os lojistas que vendem produtos de balé são pessoas mais idosas. Entendi. E aí a nossa preocupação, quem vai assumir essa loja? Será que os parentes vão assumir ou a loja vai fechar? Então você quer estar preocupado aí com o risco de não ter mais essa loja, né? Exatamente. Então, ou diminuir essa fatia de mercado, né? Então, pensando aqui no e-commerce, porque é difícil, né? Você tem que pôr no pé, você tem que vestir, você tem que ter um e-commerce. Acho que o marketing do seu e-commerce tem que ser voltado para uma solução muito boa de troca de produto, de agilidade em entrega, e se não servir, o cara devolve e você manda outro correndo, de, sei lá, um tamanho, medidas no site bem divulgado, o cara mediu, sei lá, do pé para saber o tamanho correto que assim, é um desafio. Isso, é uma estrutura que a gente já está pensando. Né? É uma estrutura que a gente está pensando em todos esses pontos. Porque não é um produto convencional, né? Mas o maior desafio aí nem é esse trâmite de troca, mas é a questão de custo, né? Porque hoje tem tantos concorrentes no mercado vendendo a preço de banana praticamente. Você fala assim, como é que, ainda mais agora... Você vende para o consumidor final, é de FAO. Aí você manda, quando vê, troca. Aí você tem que mandar de novo, outra de FAO. Aí vem as burocracias brasileiras atrapalhando o empreendedorismo, né? Mas assim, pensando como um consumidor, apesar de eu não ser do setor, eu acho que se eu fosse te dar uma dica para e-commerce, é você divulgar e tentar colocar na cabeça do seu cliente de que se o produto não servir, vai ser fácil ele trocar. Se você conseguir quebrar essa barreira, né, eu acho que é o ideal. Eu, por exemplo, calçados, né, não é um calçado de uso específico igual o seu, mas eu compro muito calçado no e-commerce. Mas calça, eu já não compro. Por quê? Porque chega, você tem que experimentar, não serviu, você vai devolver e fala, nossa, que trabalheira fazer isso, eu não vou comprar, né? Exato. Camiseta eu já compro, tal, mas eu acho que o único desafio que o e-commerce tem hoje é isso, né? É você ter a dificuldade de troca, de poder experimentar, de poder usar, de ver primeiro, né? Por mais que todas as marcas, eu recentemente comprei uma camiseta do Palmeiras no site da Puma, chegou, eu imaginei que ia ser um tamanho, ficou grande demais, eu devolvi, o correio buscou lá no escritório, em 2 dias o crédito estava na minha fatura, foram super competentes com a devolução, né? Mas mesmo assim, eu preferiria ter comprado pessoalmente, né? Então, assim, eu acho que é um desafio mais para o seu mercado, que o produto tem que ser colado, às vezes tem que ser específico e tal, do que para um mercado convencional do vestuário. Exatamente, é mais difícil. Tanto que aquelas ferramentas de medições lá não existem para o nosso segmento. Entendi. A gente já buscou, então a gente está na criação ainda de uma ferramenta. Existe um padrão ABNT de tamanhos disso ou não é? Não existe. Sei lá, a calça G minha não é a calça G do teu concorrente, que não é... Exatamente. O nosso segmento
não segue o mesmo padrão. Entendi. Por exemplo, uma das concorrentes, as formas deles é para aquela bailarina lá dos anos, sei lá quando, Entendi. magrinha, aquela magra, estiricada, alta. E hoje já não tem essa bailarina com esse corpo magro. Hoje a bailarina é mais cheinha, a mulher tá mais robusta, mais, né, com mais volume. Então... É porque às vezes o padrão de beleza fora do balé é um e do balé é outro. Exato. Então o pessoal tá no mundo fora que quer ir pro balé e não do balé que quer ir no mundo fora. E aí é uma dificuldade mesmo mercadológica, eu imagino que... dificuldade. Então a gente busca assim, tipo, os melhores fornecedores do Brasil, onde aquele tecido consegue se adaptar. Por exemplo, eu visto GG, G e M dentro do meu modelo ali. Então eu não vou passar por um deles, vai servir. Diferente de um P, né? O P não vai servir. Rose, é perceptível em tudo que você fala de o cuidado que vocês têm em todos os pontos de entender o mercado, de fazer o melhor produto, de fazer... assim, a gente conversa pouco sobre, né, a sua empresa de maneira geral e mais sobre questões contábeis e tributárias. Mas, assim, de verdade, você está de parabéns, porque na hora que você pensa no marketing, você pensou da melhor forma, na hora que você pensou da marca, você pensou da melhor forma, o melhor tecido, a melhor forma de vender, a melhor forma de usar, assim, parabéns mesmo, porque são 15 anos de evolução, né, e vocês não dão, óbvio, vocês vão ter muito evoluir ainda, mas se vocês continuar com esse pensamento, eu não tenho dúvida que vai ser sucesso. Ainda vamos alcançar muito mais, se Deus quiser. Vai sim. Já vocês vão estar... Não vai dar pra falar com a Rosa onde você tá na China, tá não sei lugar, tá em tal país, porque vai tá lá externalizar o mercado. Na Índia olhando seda. Aí, tá vendo? É isso aí. Israel visitando o Salomão, que é o cliente. Israel agora não tá podendo ir não, porque tá feia a coisa lá. Muito, até inclusive eu fiquei com a mercadoria parada ali por causa da guerra, mais ou menos ali uns 2-3 meses até conseguir despachar. Nossa, imagina. Mas faz parte, né? É desafio, né? É desafio. Rose, muito obrigado, viu? Por você poder ter dado um pouquinho do seu tempo para nós e poder contar um pouco da história da sua empresa. Tenho certeza que você vai influenciar muitas pessoas que estão querendo empreender, muitas mulheres principalmente, que têm essa dificuldade no dia a dia, né? Eu tô com essa dificuldade em casa, minha esposa está com um menino pequeno e começando a empreender. Eu acho que isso serve de exemplo, serve de história, de superação. Parabéns, né? Parabéns pela empresa, pela dedicação, né? Pela preocupação que você tem diariamente. Eu via sempre essa preocupação na nossa área e agora eu vejo em todos os setores. Parabéns ao Zé Luiz, né? E sucesso, que vocês consigam alcançar todos os seus objetivos e conte com a gente, que vocês precisarem, a gente sempre vai estar junto. Contabilidade já vai estar pequena a Previdência. Obrigado. Parceiros aí de um bom tempo, graças a Deus está fluindo bem. E se eu pudesse deixar alguma mensagem para as mulheres empreendedoras, né? Ser persistente, não desistir dos objetivos e metas delas, né? E que ser excelente em todas as áreas, acredito que a gente não consiga, mas que a gente dê o melhor que a gente puder. Né? Parabéns. Obrigado, Rose. Pessoal, então encerramos aqui um ótimo bate-papo, né? Uma história excelente de empreendedorismo, de empreendedorismo feminino, né? Além de tudo, todos os outros setores, é um desafio diário, né, da mulher brasileira, né? E eu acho que não só brasileira. Espero que vocês tenham gostado, né? Um bate-papo bacana. Espero que tenha influenciado muita gente. Sigam a gente nas nossas redes sociais, né? Compartilhe esse episódio com todo mundo que você achar interessante, que vai gostar, né? Curta aí esse episódio, seja no Spotify, seja no YouTube, né? E ajude a gente a continuar gerando esse tipo de conteúdo e gerando esse tipo de informação, né? Pro mercado empresarial de uma maneira geral. Obrigado e até a próxima.